O livro maldito de Abramelin. Este ritual nunca deve ser realizado. Nas profundezas da literatura esotérica medieval, poucos textos despertam tanto fascínio quanto o terror como o controverso. Livro da Magia Sagrada de Abramelin, o Mago. Este manuscrito, atribuído ao sábio judeu Abraham von Worms no século XIV, tem assombrado estudiosos do ocultismo por séculos, não apenas por seu conteúdo místico, mas pelos relatos perturbadores de consequências devastadoras que supostamente befalam aqueles que ousam executar seus rituais mais perigosos. As origens sombrias do manuscrito. A história por trás deste texto é tão enigmática quanto seu conteúdo. Abraham von Worms alegava ter viajado ao Egito em busca de conhecimento esotérico, onde encontrou Abramelin, um sábio eremita que habitava nas margens do rio Nilo. Durante meses de rigoroso treinamento espiritual, Abraham teria aprendido os segredos da magia cerimonial mais poderosa já documentada. O manuscrito original, escrito em alemão arcaico, permaneceu oculto por gerações antes de ser traduzido para o francês no século XVII. Foi somente no século XIX que o ocultista francês Eliphas Lévy trouxe o texto à atenção do mundo esotérico moderno, seguido posteriormente pela tradução inglesa controversa de Samuel Liddell MacGregor Mathers, membro da Golden Dawn. A Operação de Abramelin, um ritual de proporções épicas. O ritual central do livro, conhecido como a Operação de Abramelin, é descrito como um processo de 18 meses, destinado a estabelecer contato direto com o anjo guardião pessoal do praticante e, simultaneamente, subjugar uma hierarquia complexa de demônios. O que torna este ritual particularmente perigoso não é apenas sua duração, mas as exigências extremas que impõe ao praticante. Durante os primeiros 6 meses, o operador deve se purificar através de jejuns rigorosos, orações constantes e isolamento quase completo do mundo exterior. Os próximos 6 meses intensificam essas práticas, exigindo que o praticante viva em reclusão total, comunicando-se apenas com familiares imediatos e mantendo uma disciplina espiritual implacável. Os últimos 6 meses constituem a fase mais perigosa. É neste período que o praticante supostamente estabelece contato com seu anjo guardião e recebe o conhecimento necessário para comandar legões de demônios. O texto descreve visões aterrorizantes, manifestações físicas de entidades sobrenaturais e testes psicológicos que levariam a maioria das pessoas à loucura. Os quadrados mágicos. Tecnologia espiritual perigosa. Uma das características mais distintas do sistema de Abramelin são os quadrados mágicos. Arranjos complexos de letras que supostamente funcionam como tecnologia espiritual para comandar forças sobrenaturais. Estes quadrados não são meros símbolos decorativos, mas são apresentados como ferramentas funcionais capazes de manifestar uma variedade impressionante de efeitos no mundo físico. Os quadrados variam desde aplicações aparentemente benignas, como encontrar objetos perdidos ou curar doenças menores, até propósitos profundamente perturbadores, incluindo a capacidade de causar morte à distância, manipular as emoções e pensamentos de outras pessoas e invocar tempestades destrutivas. O texto contém centenas destes quadrados, cada um acompanhado de instruções específicas para sua ativação e uso. O que torna estes quadrados particularmente sinistros é a alegação de que eles funcionam automaticamente, uma vez que o praticante tenha completado a operação de Abramelin. Não há necessidade de rituais elaborados ou invocações complexas. Simplesmente visualizar o quadrado apropriado seria suficiente para desencadear seus efeitos. Relatos históricos de consequências devastadoras. Ao longo dos séculos, numerosos relatos têm surgido de indivíduos que tentaram executar a operação de Abramelin, com resultados invariavelmente trágicos.
Estes não são meros contos folclóricos, mas documentos históricos que pintam um quadro consistente de colapso mental, eventos paranormais perturbadores e, em muitos casos, morte prematura. Um dos casos mais bem documentados ocorreu no século XVIII, quando um nobre francês, cujo nome foi deliberadamente omitido dos registros históricos, tentou executar o ritual em seu castelo isolado. Servos relataram luzes estranhas emanando de seus aposentos, sons inexplicáveis ecoando pelos corredores durante a noite, e uma mudança dramática na personalidade do nobre, que gradualmente se tornou paranoico, agressivo e aparentemente obcecado com visões que só ele podia ver. O ritual foi abruptamente interrompido no 14º mês, quando o nobre foi encontrado em estado catatônico, murmurando frases em idiomas que ninguém conseguia identificar. Ele nunca se recuperou completamente, passando o resto de sua vida em um estado de semilucidez, ocasionalmente descrevendo visões aterrorizantes de entidades que alegava ainda estarem tentando se comunicar com ele. O caso Mathers, uma advertência moderna. Samuel Liddell MacGregor Mathers, o tradutor inglês do texto, fornece talvez o exemplo mais bem documentado dos perigos associados ao trabalho com este material. Embora inicialmente cético em relação às alegações do manuscrito, Mathers gradualmente se tornou convencido de sua autenticidade através de experiências pessoais perturbadoras. Em suas anotações pessoais, descobertas apenas décadas após sua morte, Mathers descreveu uma série de eventos paranormais que começaram durante o processo de tradução. Inicialmente manifestando-se como sonhos vívidos e sensações de presença invisível, os fenômenos gradualmente escalaram para incluir aparições físicas, objetos movendo-se sem explicação, e o que ele descreveu como ataques psíquicos de entidades que pareciam ressentir sua interferência com o texto. O mais perturbador foi a deterioração progressiva da saúde mental de Mathers. Colegas da Golden Dawn notaram mudanças dramáticas em sua personalidade, descrevendo-o como cada vez mais paranoico, autoritário e obcecado com conspirações elaboradas envolvendo forças sobrenaturais. Sua morte prematura, aos 64 anos, foi oficialmente atribuída a causas naturais, mas aqueles próximos a ele suspeitaram que seu trabalho com o material de Abramelin havia cobrado um preço devastador. A natureza psicológica dos perigos. Especialistas modernos em psicologia religiosa e antropologia cultural ofereceram várias explicações para os efeitos consistentemente negativos associados ao ritual de Abramelin. A mais convincente sugere que o próprio design do ritual cria condições ideais para o desenvolvimento de transtornos psicológicos graves. O isolamento prolongado, combinado com privação sensorial, jejum extremo e expectativas de experiências sobrenaturais, forma uma tempestade perfeita que pode desencadear episódios psicóticos em indivíduos predispostos. A estrutura hierárquica complexa de anjos e demônios, apresentada no texto, fornece um framework cognitivo através do qual a mente perturbada pode organizar e interpretar alucinações e delírios. Além disso, a duração de 18 meses do ritual significa que qualquer deterioração psicológica tem tempo amplo para se estabelecer e se aprofundar antes que intervenção externa seja possível. O praticante, convencido de que está passando por testes espirituais legítimos, pode resistir a tentativas de ajuda até que seja tarde demais. Por que este ritual nunca deve ser tentado? As evidências históricas e psicológicas convergem para uma conclusão inequívoca. A operação de Abramelin representa um dos sistemas mágicos mais perigosos já documentados. Independentemente de acreditar-se ou não na realidade das forças sobrenaturais descritas no texto,
Os riscos para a saúde mental e física do praticante são inegáveis e devastadores. O ritual foi projetado para uma era diferente, quando o conhecimento sobre saúde mental era primitivo e o apoio psicológico inexistente. As exigências físicas extremas, jejum prolongado, isolamento social, privação de sono, são agora reconhecidas como altamente prejudiciais ao funcionamento cerebral normal. Combinar estas condições com expectativas de experiências sobrenaturais intensas é uma receita para desastre psicológico. Além disso, o próprio sucesso do ritual, conforme descrito no texto, resultaria em um indivíduo com acesso a poderes destrutivos imensos, mas sem a maturidade espiritual ou estabilidade psicológica necessárias para usar tais poderes responsavelmente. Os quadrados mágicos para causar morte, manipular outros e desencadear desastres naturais não são ferramentas que qualquer pessoa deveria possuir, independentemente de sua aparente legitimidade espiritual. Um legado de advertência. O livro de Abramelin permanece como um testemunho fascinante da ambição espiritual humana e de nosso desejo eterno de transcender limitações mundanas através do conhecimento esotérico. No entanto, também serve como uma advertência sombria sobre os perigos de perseguir poder espiritual, sem considerar adequadamente as consequências. Para estudiosos do ocultismo, o texto oferece insights valiosos sobre as tradições mágicas medievais e a evolução do pensamento esotérico, mas deve ser abordado como um artefato histórico, não como um manual de instruções. Os riscos, tanto psicológicos quanto possivelmente espirituais, são simplesmente grandes demais para justificar qualquer tentativa de implementação prática. A verdadeira magia talvez resida não na execução de rituais perigosos, mas na sabedoria de reconhecer quando certos conhecimentos devem permanecer como curiosidades acadêmicas, estudados e respeitados, mas nunca praticados. O livro de Abramelin, em toda sua complexidade aterrorizante, deve permanecer exatamente onde pertence, seguramente contido dentro das páginas da história, servindo como um lembrete permanente de que nem todo conhecimento esotérico deve ser perseguido, e que a verdadeira sábia espiritual inclui saber quando parar. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreve no nosso canal.